Iniciamos aqui o terceiro módulo do tema Tributos incidentes na compra e venda de imóveis. Pois a concretização de uma transação imobiliária só se completa quando todas as obrigações legais foram concluídas. E seu conhecimento sobre o tema é o seu diferencial. ITCMD. No nosso encontro de hoje, vamos explorar o fascinante universo do Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação, conhecido pela sigla ITCMD. Embora o campo de incidência abranja tanto bens móveis quanto imóveis, nosso foco, é claro, será nos imóveis. Então, estamos direcionando nossa atenção para esse pedaço do conhecimento, certo? A primeira diferença que se destaca em relação ao ITBI, abordado na aula anterior, é que o ITCMD é de responsabilidade de cada estado. Cada um tem suas próprias regras e, respeitando as normas gerais, estabelece suas próprias diretrizes. Mais uma vez, será fundamental dar uma olhada nos detalhes específicos da legislação local. Ao longo desta aula, vamos apontando os tópicos específicos para consulta. Fiquem tranquilos, essas informações estão facilmente acessíveis no site dos órgãos públicos e não devem representar um empecilho para a compreensão do conteúdo. Agora que sabemos que cada estado é responsável pela cobrança desse tributo, precisamos identificar qual estado será o beneficiário. No caso de bens imóveis, a legislação estabelece o critério de localização. Portanto, não importa onde o contrato de doação foi formalizado ou o inventário foi processado. Se o imóvel está no Rio de Janeiro, o tributo pertence a esse estado. Quanto ao fato gerador, como mencionado anteriormente, ocorre com a transmissão do bem por meio de doação ou em caso de morte. Para a doação, as legislações locais têm peculiaridades que devem ser consideradas. Por exemplo, no estado do Paraná, a pessoa se torna devedora do tributo no momento da lavratura do instrumento de doação. Ou seja, antes mesmo da transferência no cartório de registro de imóveis, a pessoa já precisa realizar o recolhimento do tributo. Já para a transmissão causa-mortes, a Fazenda Pública considera o fato gerador na abertura da sucessão, ou seja, no momento da morte. No entanto, a cobrança do tributo ocorrerá somente em um momento posterior, quando a transmissão do bem ocorrer efetivamente. A identificação desse momento específico é crucial para entender a alíquota que será aplicada. Como os entes públicos podem realizar alterações na alíquota, respeitando as limitações, a súmula do STF 112 estabeleceu que será considerada a alíquota vigente no momento da abertura da sucessão. Falando em alíquota, cada estado tem a liberdade de definir a alíquota incidente sobre essas transmissões. No entanto, essa liberdade não é absoluta, já que a Constituição Federal determina que o Senado Federal estabeleça um teto máximo para a incidência desse tributo, fixado atualmente em 8%. Isso significa que temos a garantia de que o Estado não tributará o contribuinte em um patamar superior a esse teto. Mas é claro que cada Estado trabalha dentro dessa margem, de acordo com seus interesses. Por exemplo, São Paulo definiu uma alíquota de 4%, enquanto Minas Gerais optou por 5%. E no seu estado? Agora, partindo desse percentual de tributação, vamos identificar a base de cálculo, ou seja, o valor que sofrerá a incidência da alíquota tributária. Nesse aspecto, a lei determina que esse montante será o valor venal do imóvel, ou seja, o valor de mercado do bem. Em situações reais, a Fazenda Pública poderá realizar uma avaliação do bem, que será transferido ou considerar o montante disposto no contrato de doação. Agora que você já está por dentro dos tributos que podem incidir em uma transferência imobiliária, percebeu que há diferenças entre as alíquotas de uma doação e de uma venda? Imagine que um cidadão em São Paulo decida doar um apartamento ao seu filho. A alíquota do ITCMD nesse estado é de 4%, mas, por outro lado, caso fosse uma venda, a alíquota seria de 3%. Se por algum instante passou pela sua mente a ideia de simular uma venda quando
na realidade trata-se de uma doação, deleta. A legislação tributária estabelece a possibilidade de lançamento do tributo quando for comprovado que o sujeito agiu com dolo, fraude ou simulação. Antes de pensar em artimanhas ilegais que provavelmente irão gerar uma enorme dor de cabeça, procure entender as possíveis alternativas que possam gerar algum tipo de economia tributária. Com isso, encerramos nossa terceira aula. No próximo encontro, vamos finalizar nossa jornada, tratando sobre o imposto de renda incidente sobre as vendas imobiliárias. Lembre-se que todas estas e as demais aulas sobre outros temas estão no site à sua disposição.